que é a micose? A micose é uma infecção na pele causada por fungos, né? E ela pode se manifestar principalmente na pele, no cabelo e nas unhas, né? E ela tem várias formas de apresentação. Ela pode vir como uma lesão descamativa, ela pode vir apenas como um avermelhado com coceiras, né, com prurido. Ela pode aparecer como vesículas, existem várias formas que ela pode se apresentar, né? Quais são os principais tipos de micose? Os principais tipos de micose são esses que eu falei, que acometem a unha, a pele e os cabelos. E normalmente, ela ocorre no ambiente quente e úmido. Então, a micose, ela é causada por fungos, mas a gente tem aquela ideia de que você precisa pegar a micose de alguém ou de algum lugar. Mas, na verdade, o fungo, ele é espalhado por toda a natureza, né? Existem mais de 2.000 tipos de fungos espalhados pela natureza que são disseminados pelo vento, pelo ar. Então, no chão tem fungo, na água tem fungo, e na nossa pele tem fungo. Então, o que ele precisa para desenvolver e formar uma infecção, que é a micose, é apenas um ambiente quente e úmido, que é onde ele se desenvolve. Então, muitas vezes a gente tem a sensação de que foi no final de semana para a praia e voltou com uma micose que pegou na praia ou que pegou na piscina do clube, mas normalmente a piscina do clube é uma piscina tratada, a água com cloro, o cloro mata o fungo. Então, o que aconteceu para a pessoa ter pegado a micose, por exemplo, no final de semana no clube? É o ambiente propício. Então, por exemplo, a pessoa ficou lá com o maiô molhado o dia inteiro, aí a pessoa pula na piscina. Não vai trocar de sunga, de maiô ou secar. Quando ela vai tomar um sol, quando estiver quase secando o maiô e a sunga, por exemplo, ela já pula de novo. Ou seja, ela vai passar o dia inteiro com aquele ambiente quente e úmido. Nas virilhas, por exemplo, onde é mais comum por causa de sunga molhada e maiô molhado. Então, esse fator predisponente com o fungo que já vem do ambiente e já está na pele, predispõe aquele ambiente favorável e o aparecimento da micose, que normalmente ela manifesta com coceiras e lesões descamativas. Se você for um clube bem tratado, onde tem cloro, o cloro mata o fungo. Então, você não vai dá a impressão que você pegou na água. Agora, o ambiente também pode transmitir a micose, tanto é que a gente faz os exames nas piscinas também, até pelo fator de também, de repente, poder transmitir, por exemplo, na pedra da piscina. Então, tem descamação na planta do pé. Aí a pessoa está andando no ambiente, aquele lava-pés, o próprio vestiário onde toma banho. Aí acaba deixando aquela descamação e aquele material pode ser contagioso e realmente passar para outra pessoa. Assim como, por exemplo, a cadeira de deitar, de tomar sol, por exemplo. Aquela micose muito comum que a gente vê no verão, que é chamado popularmente do pano branco, que chama pitiríase versicolor. É uma lesão que são lesões circulares, descamativas. Quando você estica a pele, ela esfarela. Se você raspar uma tampinha de caneta, ela está ativa. E isso deixa material descamativo e fungo na cadeira. Então, aí, isso também pode acontecer, por exemplo, na academia. Aí a pessoa encosta quem vem em seguida e pode pegar a micose, apesar que também depende muito do sistema imunológico de cada um, não é obrigatório que encostou, pegou, né? A pessoa também pode ter uma resistência imunológica e acabar não pegando, mas outros podem pegar. O que pode causar a micose? A micose, ela pode ser causada principalmente pelo ambiente quente e úmido, mas também alguns fatores predisponentes, como, por exemplo, um paciente diabético que tem uma imunidade um pouco diminuída, pacientes com problemas de saúde que têm a imunidade diminuída, como, por exemplo, os pacientes que têm AIDS, pacientes pós-transplante, que estão sobre medicações com imunossupressores,
a imunidade cai e abre a guarda. Então, isso pode favorecer também o aparecimento de doenças oportunistas, que a gente chama como a micose, por exemplo. Existe uma época do ano mais propícia para o surgimento da micose? Sim, o mais provável é no verão, devido ao calor, né? A pessoa permanece mais tempo com aquele ambiente quente e úmido pelo suor, mas não é uma prerrogativa exclusiva do verão, porque no inverno, se você for pensar, também a pessoa põe um monte de roupa e acaba depois, vem na hora do meio-dia, dá aquele sol, aí começa a ficar suada também, com bastante roupa, e também predispõe, o ambiente favorável predispõe também ao aparecimento de micose também no inverno. Então, ela pode aparecer em qualquer época do ano. Depende dos hábitos daquela pessoa envolvida, né? Quais são os principais sintomas da micose? Normalmente, as áreas mais acometidas são as dobras, né, naturais da pele, por exemplo, virilha, axila, pescoço, aonde você tem mais esse ambiente. Então, começa com uma área mais avermelhada e um processo de descamação e coceira. Normalmente, a micose ela tem uma lesão. Tem vários tipos de apresentação, mas a mais comum, uma das mais comuns, seria aquela circular, onde a borda externa ela é mais sobrelevada e descamativa. E ela tem um crescimento centrífugo, ela fugindo do centro. Então ela vai abrindo como se fosse uma pedra que jogou no lago e ela vai abrindo aquela onda. A micose tem esse aspecto. Então ela começa uma bolinha na virilha pequena, quando daqui a pouco ela vai abrindo, e o centro normalmente vai sarando e ela vai progredindo, vai alastrando como se fosse uma onda que vai progredindo de forma centrífuga, fugindo do centro. E então essa é a apresentação mais comum. Agora existem várias exceções dentro da dermatologia, que é uma das especialidades que tem o maior número de CIDs. Né? Parece uma coisa mais simples, mas a pele é o maior órgão do corpo. Então ela tem uma série de apresentações diferentes, né? E pode aparecer, essa é uma forma mais comum, mas ela também pode aparecer com bolinhas, com vesículas, com fissuras entre os dedos, que é a frieira, que é muito comum, por exemplo, com áreas no couro cabeludo, que é mais comum em criança. A micose ela também vai abrindo circularmente, mas ela tem uma característica peculiar na cabeça, que é a tonsura do fio de cabelo. Tonsura é a quebra, porque o fungo ele se alimenta da queratina, que é a camada superficial da pele e dos pelos e das unhas. Então, na micose, naquela área central descamativa do couro cabeludo, você vê que o fio de cabelo está quebrado, está um toquinho só. Então, essa é uma característica, ela é descamativa, de crescimento centrífugo, ela vai aumentando, tem vários pontos de foco diferentes, é super contagioso em criança na escola, por exemplo, e o fio é quebrado. Então tem várias características diferentes dependendo da região onde ela aparece. Existem grupos ou fatores de risco para a micose? Sim, os grupos, como eu falei, os imunossuprimidos, né? Ou por problema de doença ou por problema de tratamento. Às vezes a gente pode pegar também pessoas que têm o hábito de ter mais umidade no corpo, dependendo da profissão, por exemplo, quem salva vidas, quem trabalha na piscina o dia inteiro, atletas que ficam nadando muito tempo, por exemplo, ou até praticando esporte muito tempo, que fica com aquele ambiente mais quente e úmido predispondo ao aparecimento do fungo. A proliferação, porque ele já está lá, né? Normalmente o fungo já está na pele da gente, porque ele vem pelo ar, ele está em todo o ambiente. E aí as condições predisponentes, né? Então as atividades, ela pode aparecer em qualquer pessoa, e inclusive nessas atividades onde tem maior calor e umidade, como por exemplo prática de esportes. Camisa de futebol, por exemplo, quem joga futebol sabe que de repente você chega lá no time, pega aquela camisa que estava lá no saco, muitas vezes não foi muito bem higienizada, tal, acomodada num lugar mais seco, e ela mantém aquele fungo. Aí você põe a camisa do time e pega a micose, isso é comum. A micose é uma doença contagiosa?
Sim, aí ela pode... Então, o que eu costumo falar normalmente para os pacientes é que a micose não é para quem quer, é para quem pode. Ou seja, não basta você encostar ali que você vai pegar a micose. Porque você precisa ter o fator predisponente, que é o ambiente quente e úmido, e a sua imunidade ainda tem que perder a briga para o fungo. Aí vira micose. Então, muitas vezes, você vê um casal onde um tem micose e a outra parceira, por exemplo, não tem, e mantém relação, dormem juntos, convivem juntos, e a outra pessoa não pega, por exemplo. Como ocorre a transmissão da micose? Então, a transmissão, ela normalmente ocorre pelo contato, ou por veste, sapato, chinelo, né, utensílios que a pessoa usa que tem contato com a outra pessoa. E aí também guarda daquelas características que eu falei dos fatores predisponentes e da imunidade de cada um. Como é feito o diagnóstico da micose? O diagnóstico da micose, normalmente ele é clínico, né? Na prática da dermatologia, a gente não pede muito aquele exame de micose, sabe? Aquele exame de raspado, onde você raspa aquela descamação da lesão e faz uma pesquisa no microscópio para ver se vê fungo. E aí ele vem como positivo. Porém, esse exame ele é pouco específico e existe uma grande quantidade de falso negativo. Então, por exemplo, se você tiver 10 casos de micose, comprovadamente micose, e mandar os 10 para o laboratório, fazer um exame micológico direto, com micocultura, para ver se tem fungo e qual que é o fungo, desses 10 exames solicitados, 7 vão vir negativo, mesmo sendo micose. Então, na prática, não é um exame que eu peço. Aliás, a gente não pede praticamente, porque se ele vier como micose, você vai dizer que é micose. Se ele vier negativo, você não pode dizer que não é micose. Você vai ter que fazer uma prova terapêutica normalmente. E essa prova terapêutica é um tratamento para ver se ele vai responder. Então, o diagnóstico ele é feito clinicamente, pela suspeita do médico. Existem quadros semelhantes, como uma alergia e tal. E de acordo com as características da lesão e da história clínica, a gente classifica como hipótese, por exemplo, primeira hipótese de micose. Aí faz-se o tratamento da micose. Você pode até pedir esse exame e deixar ele em andamento, porque ele demora 30 dias para ficar pronto, porque depois de pesquisado o fungo e achado, ele tem que ser semeado no meio de cultura, colocado numa estufa e ficado lá algumas semanas para ver se ele desenvolve. E se realmente, aí pela colônia do fungo, pela característica macroscópica dele, você pode saber qual que é o nome dele, entendeu? Existe a característica de cada colônia de fungo. Então, assim, o diagnóstico é clínico e existe a prova terapêutica. Agora, em algumas situações, a gente ainda pede esse exame que é pouco sensível. Como funciona o tratamento da micose? O tratamento da micose vai depender do grau de acometimento da pessoa. Então, da lesão, por exemplo. Se for uma lesão localizada, está com uma frieira em um espaço interdigital no pé. A gente não vai fazer 15 dias de antifúngico via oral, porque todo remédio também pode ter seu efeito colateral, e nós vamos usar quando tiver realmente necessidade, quando for um quadro mais exuberante, um quadro mais disseminado. Então, aquelas micoses que são mais espalhadas pelo corpo, são várias lesões, às vezes a pessoa esquece de passar a medicação em uma ou outra lesão, e aquela lesão também vai acabar aumentando mais. Então, nesses casos, além do tratamento tópico, a gente usa o tratamento sistêmico, que normalmente é com comprimidos. Aí ele vai ter um período também que pode variar de algumas semanas até um mês. Em casos mais raros, podem até, como por exemplo na micose do couro cabeludo de criança, que é muito contagiosa em escolas, o tratamento é mais ou menos por 3 meses com medicação via oral. E nesse caso, também existe um cuidado com uns exames periódicos para saber se aquela medicação não está sendo lesiva para o organismo daquela pessoa, porque isso é uma coisa individual. Às vezes aquele organismo não se dá bem com aquele remédio. Então, quando a gente vai fazer um tratamento a longo prazo, a gente pede exames de sangue, onde a gente verifica a função hepática, onde o remédio antifúngico
ele é metabolizado e a função renal, onde ele é excretado. Quanto tempo costuma demorar o tratamento para a micose? Normalmente, entre 2 e 4 semanas é a média. Os casos mais disseminados, mais exuberantes, eles podem demorar até 1 mês, normalmente é a média, né? E a gente aconselha que a pessoa, por exemplo, até o mais comum é o de uso local, uma micose localizada. A pessoa vai usando, tomar cuidado que os cremes, existem associações de cremes do mercado que tem 1, 2, 3, até 4 componentes. Então, às vezes existe uma dúvida, qual será que é a causa daquela lesão? É um fungo, é uma bactéria? Ou é só um processo inflamatório, uma alergia? Então, existem medicações que colocam várias medicações dentro do mesmo creme. Porém, não é o mais correto, porque às vezes um ajuda e a outra atrapalha. Então, por exemplo, existem medicações onde existe o antifúngico e o corticoide, que é um anti-inflamatório. Só que o corticoide é um imunossupressor que alimenta o fungo. Então, fica aquele negócio que ele melhora, mas não some. E a medicação usada a longo prazo, como por exemplo o corticoide, pode afinar a pele e provocar aparecimento de estrias, como efeitos colaterais. Então não é assim, qualquer pomadinha você vai usando também. Existem situações de regiões do corpo onde uma pomada ou um creme ele pode causar algum efeito colateral, como por exemplo nas pálpebras, se você usar por muito tempo cremes à base de corticoide, que é uma classe de medicamentos que tem uma série de efeitos colaterais, quando usados em áreas perigosas e por tempo prolongado. No olho, por exemplo, pode induzir ao glaucoma, que é o aumento da pressão intraocular, como efeito colateral da medicação. Então, parece uma coisa muito simples, mas também não é assim tão simples, entendeu? Então, é mais de acordo com a possibilidade de cada um. O ideal seria realmente, na possibilidade de alguma lesão dermatológica, de ser alguma micose, alguma coisa, procurar um dermatologista realmente para poder fazer o diagnóstico correto e o tratamento adequado. Criança pequena, por exemplo, onde a superfície proporcionalmente do corpo é mais representativa do que no adulto, você passa um creme de corticoide por muito tempo, aquela absorção pode se tornar uma absorção sistêmica e causar algum efeito colateral interno, como se ele estivesse tomando um remédio via oral. Que a pele ela tem uma absorção grande, né? E principalmente em áreas de mucosa, por exemplo, genital, são áreas que têm uma absorção maior. Então tem que tomar cuidado também com isso. Que recomendações são dadas ao paciente diagnosticado com micose? Em primeiro lugar, evitar os fatores predisponentes, que são os que desencadeiam que predispõem, né? Por exemplo, o ambiente quente e úmido. Então, onde é mais comum micose, por exemplo, no pé, a frieira. Então, hoje em dia, a gente trabalha lá 10, 12 horas, muitas vezes sempre com aquele sapato fechado, sapato de segurança, ou no próprio trabalho mesmo. Aquele ambiente quente e úmido vai predispor no aparecimento de frieiras, de descamações, de micose nas unhas. Então, por exemplo, nesse caso do pé, então ele vai tirar o fator predisponente. Então, ele vai ter que usar meias de algodão. Por exemplo, mulher, quando usa uma sandália, que não está praticamente o pé inteiro para fora. Mas hoje tem aquelas meias que pega só o dedo, por exemplo, de algodão, porque é onde está mais úmido entre os dedos. Então, colocando uma meia de algodão, mesmo que seja pequena, tem umas que pegam só a sola do pé, para a mulher que tem calçado aberto, aquilo mantém mais seco, porque a meia de algodão, ela predispõe, ela permite a evaporação do suor, a transpiração, e absorve a umidade do suor. Já a meia de nylon, por exemplo, ela é o contrário. Ela não permite a transpiração e não absorve o suor. Então, ela vai ser um piorador da situação, vai manter aquele ambiente quente e úmido. Então, o que ele tem que fazer? Meia de algodão, rodízio de calçado, porque às vezes a pessoa trata o pé, mas não trata o calçado, não lava o calçado. Aí fica o fungo no calçado. E tem aquele sapato que a pessoa gosta de usar todo dia também. Então, o que acontece? Trata o pé, põe o pé lá dentro e o problema volta. Então, colocar talco dentro do calçado e bate, por exemplo, qualquer tipo de talco, porque a finalidade do talco é absorver a umidade. Então, põe o talco dentro do pé, do calçado, bate, ele espalha e põe no sol, com aquele calçado que usou ontem. E aquele que estava no sol ontem, você usa hoje, vai fazendo um rodízio. Né? Quem tem sapato de segurança, trabalha em empresa, tem que ter no mínimo 2 pares, porque aí usa um num dia, no outro dia põe no sol e usa o outro,
e vai fazendo um rodízio. Lava o calçado a cada 15, 30 dias no máximo, com produtos antissépticos próprios para isso. Põe no sol, deixa bem seco para ele não ter o fungo no calçado. Né? Então essas medidas, secar bem depois do banho, usar roupas íntimas de algodão, que é a mesma situação, ela vai absorver o suor e vai permitir a transpiração. Ao contrário das roupas de nylon, que não permite a transpiração e mantém a região úmida. É possível prevenir a micose? Sim, prevenir os fatores predisponentes, que é o ambiente quente e úmido, então roupas arejadas, secar bem depois do banho, evitando o ambiente quente e úmido que é favorável para o fungo. Então roupas mais abertas, mais arejadas, evitar muito calçado fechado. Quando for usar calçado fechado, usar meia de algodão, fazer rodízio de calçado, trocar as roupas todo dia também, não ficar usando a roupa mais que já usou. Por exemplo, tem uma umidade ali, tem um fungo ali, aí você vai deixar aquela roupa e vai usar de novo no outro dia. Aí você vai mantendo aquele ambiente favorável ao fungo. Então todas essas medidas ajudam a prevenir. Agora, na eventual aparecimento de lesões suspeitas, de coceira, de escamação, o ideal seria então procurar um dermatologista para poder fazer o diagnóstico correto e o tratamento adequado.